Olá, tudo bem? Euclides do Radiologia Profissional. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escanometria dos membros inferiores. O que é, para que serve e o que nós utilizamos para realizar esse exame de escanometria dos membros inferiores. Quero falar com você também a respeito do encurtamento dos membros inferiores. Esse encurtamento que pode ser verdadeiro ou falso. Tudo isso nós vamos falar hoje aqui no canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Então, essa aqui é a régua, escanometria, fazer exame dos membros inferiores, né? Escanometria dos membros inferiores para medir, os membros, ver se tem algum encurtamento nesses membros inferiores ou não. Geralmente é feito mais esse exame em crianças, né? Que tem esse problema de membros inferiores encurtados, mas também é feito em adultos, muitas vezes adultos aí que também tem um problema desse tipo, ou então que sofreu passou por alguma cirurgia ortopédica e em virtude de algum problema deu esse encurtamento dos membros inferiores. Então o ortopedista pede esse exame para poder ser feito, né, para poder corrigir esse encurtamento, ver de quantos centímetros é esse encurtamento em relação ao outro membro, né? Um membro está mais curto ao outro, em relação ao outro. Eles querem saber por quantos centímetros, então é feito esse exame de escanometria, né? Então nós temos aqui essa régua, que é a régua para fazer esse exame de escanometria. Nós temos essa régua que ela é marcada de 1 a 100 centímetros, né? Que é igual a 1 metro, né? Essa régua medindo 1 metro. Então, nós temos essa régua aqui, que é um plástico, né? Como se fosse um acrílico grosso, um plástico grosso. E tem esses números aqui, que é feito de um material plumbífero, né? Um material à base de chumbo. Então, por que isso? Porque a hora que eu atravessar o raio-x aqui, né? Atravessar o raio-x aqui, vai sair no meu filme lá com os membros, né? Os membros aqui, por exemplo, aqui no caso aqui tornozelo, direito e esquerdo, e vai sair também esses números, tá? Vai aparecer esses números lá para que o médico radiologista possa avaliar e possa fazer a medida aí para ver quantos centímetros esses membros estão encurtados. Então aqui no caso eu vou colocar aqui os tornozelos do paciente, tornozelo direito e esquerdo, essa régua vai no meio, tá? É lógico que essa régua aqui, quando ela estiver aqui para o paciente vai deitar sobre essa régua. Para o paciente estar deitado sobre essa régua, eu vou ter que fixar ela aqui na mesa. Eu coloco um esparadrapo, eu coloco alguma fita adesiva, né, bastante aqui para que fique bem firme, para que a hora que o paciente deitar sobre essa régua, ela não se mexa, ela não faça isso aqui, ó, ela não saia do lugar, tá? Então ela tem que estar bem fixa aí no lugar. Eu vou fixar essa régua aqui no meio. Eu estou fazendo nessa mesa aqui, que essa mesa com linha central, mas pode também ser feito em mesas que tenham tampo flutuante, que não tem essa linha, também dá para fazer, tá? Dá para fazer em todas as mesas. Nesta aqui eu coloco a régua escanométrica, fixo ela com uma fita adesiva qualquer, pode ser um esparadrapo ou qualquer outra fita. Então ela ajustada aqui, essa régua ajustada aqui sobre a mesa, o paciente vai deitar sobre essa régua. Aqui ficarão os tornozelos do paciente, tornozelo direito e esquerdo. Aqui mais ou menos os joelhos, joelho direito e esquerdo. E aqui os ossos, aqui as articulações do quadril, tá? Articulação coxofemoral direito e esquerda, tá? Então fica nesse sentido. Quando eu colocar aqui, daí eu vou pegar nesse caso meu aqui, que eu tô com raio-x, né? Tô trabalhando com raio-x analógico. Eu vou trabalhar aqui com filme 35 por 43. E eu posso fazer essas marcações no meu chassi, tá? Eu posso fazer essas marcações aqui com uma fita, com esparadrapo mesmo. Eu vou medir, vou marcar 3 partes, vou tirar 3 partes aqui do meu chassi, tá? A parte inferior, a parte média e a parte superior, tá? Essas 3 faixas aí do meu chassi. Eu posso até passar essa régua, fica até mais fácil para poder estar tirando os parâmetros aí. Então, vocês já perceberam que aqui
onde vão ficar os membros, é onde vai aparecer aqui, que vai aparecer os dois tornozelos do paciente, tá? Vou tirar o chassi aqui para poder ver melhor. Aqui vão ficar os dois tornozelos do paciente, aqui vai ficar os joelhos do paciente, os dois joelhos, joelho direito e esquerdo, tornozelo direito e esquerdo, joelho direito e esquerdo e quadril direito e esquerdo, tá? Articulação coxofemoral direita e esquerda. E a régua no meio, é o que vai aparecer na imagem, tá? Essa régua vai ficar aqui no meio, essas numerações, tá? Para poder depois, na hora do laudo, o médico poder medir, tá? Ver quanto que está a distância entre um tornozelo e outro, um joelho e outro, e uma articulação coxofemoral e outra, tá? Para ele poder medir depois direitinho e colocar no laudo quantos centímetros de encurtamento estão. Então, mais ou menos feito dessa seguinte forma. Aqui onde eu falei para vocês, vai ter as articulações do tornozelo, tá? Direito e esquerdo. Então, eu vou fazer com que essa linha central se encaixe aqui nessa porção inferior do meu chassi, tá? Então, ela vai ficar localizada aqui nessa porção inferior, nessa parte aqui. Então, eu vou trazer aqui minha gaveta, tá? Olha, essa luz aqui do colimador vai ficar encaixada nessa porção inferior aqui, tá? Do meu chassi. Deixa eu acender a luz aqui de novo. Vai ficar encaixada nessa parte, tá? Aquela luz vai ficar encaixada aqui. Então, se eu alinhar meu tornozelo lá, eu vou conseguir pegar essa articulação do tornozelo aqui. A mesma coisa para o joelho, tá? Só que vamos supor, o joelho do paciente está aqui em cima. Eu vou subir aqui a minha gaveta. Vou subir aqui a minha colimação, tá? Vamos dizer que aqui joelho direito, aqui joelho direito e esquerdo. Então, eu vou encaixar aqui no meu chassi. Ó, eu vou encaixar aqui, essa luz aqui dentro dessa faixa. Fechar a gaveta, é lógico, né? Todos têm que fechar a gaveta, claro, para não cortar. E vai sair uma articulação aqui do joelho, articulação do joelho direito, articulação do joelho esquerdo. E a régua no meio. Vamos supor, agora eu vou pegar aqui em cima o quadril, tá? Meu quadril aqui em cima. Então, eu vou subir a articulação, eu vou colocar aqui a articulação direita e esquerda aqui, tá? Então, eu vou encaixar a porção superior do meu chassi aqui, tá? Nessa parte, nessa faixa. Então, eu vou fechar aqui a gaveta e vou fazer incidência. Aí, depois eu vou mostrar para vocês onde que eu vou achar esses parâmetros no paciente, tá? E depois eu mostro para vocês como ficou o exame, tá bom? Não tendo aí nenhum voluntário, eu estou fazendo comigo mesmo só para demonstrar, né, para vocês. É lógico que o paciente, no caso, vai estar aí com uma roupa apropriada para poder fazer o exame sem ter nada de metal, né, para não aparecer artefato no exame. Aqui nós temos a articulação coxofemoral. Então, como que eu vou achar esse parâmetro? Vou achar a crista ilíaca. Eu coloco mais ou menos um palmo, tá? Um palmo abaixo da crista ilíaca, eu tenho a articulação coxofemoral, né? Então, aquele raiz central da minha ampola vai ficar aqui em cima da articulação coxofemoral, tá? Aquela linha do meu colimador que vai sair naquele um terço do chassi, um terço proximal do chassi. Então, ele vai ficar aqui em cima da minha articulação coxofemoral, tá? Um palmo, achou a crista ilíaca, um palmo, aqui a articulação coxofemoral, tá bom? Eu vou colocar, então, aquela faixa minha do meu colimador aqui em cima nessa faixa, vai aparecer a articulação coxofemoral, na parte superior do chassi. No joelho, no caso o joelho, eu vou achar aqui a articulação do joelho. Como que eu faço? Eu localizo a patela, apalpando, eu vou localizar a patela. A articulação do joelho fica logo abaixo da patela, tá? Eu vou apalpar aqui, achei a patela, logo abaixo da patela fica a articulação. Então, eu vou colocar meu raio central aqui no meio da articulação, tá? A linha do meu colimador, ele tem que sair naquela parte medial do chassi, naquela faixa medial do chassi que vocês viram lá que estava demarcada, tá bom?
Então aquela linha que vai passar aqui nessa abaixo da patela vai sair lá no meio do chassi, tá? Então aqui é a articulação tíbio-társica, né? Articulação do tornozelo. Eu vou fazer como para tirar o parâmetro? Eu vou apalpar aqui, achar o maléolo lateral, tá? Esse maléolo lateral eu coloco mais ou menos nessa parte inferior do maléolo lateral, eu coloco 2 dedos, aqui é essa linha da articulação, tá? Então aquela linha do meu colimador, ela vai passar bem aqui, tá? E vai sair no meio daquela faixa inferior do meu chassi, tá bom? Então nessa parte, um pouquinho acima do maléolo lateral. Lembrando que todos os posicionamentos, tanto o quadril, como o joelho, como o tornozelo, deve ser feito uma rotação interna no pé, tá? Deve ser feita uma rotação interna nos pés. São os dois membros, né? O membro inferior direito e esquerdo devem ser rodados internamente para ficar melhor a imagem, para poder sair, principalmente no joelho, né? No joelho vai sair a cabeça da fíbula, no tornozelo o maléolo lateral aparecer bem e também na articulação coxo-femoral também sair lá, aparecer a fóvea, tá? Com essa rotação que nós fazemos interna, vai demonstrar bem essas estruturas, tá bom? Então, para achar aqui, para ter o parâmetro, um pouquinho acima, 2 dedos mais ou menos acima do maléolo lateral, tem a articulação tibiotársica. Então, como vocês podem ver aí nessa foto, o posicionamento do paciente. Na parte superior do chassi, as articulações coxo-femorais direito e esquerdo. Na parte média, os joelhos direito e esquerdo. E na parte inferior, os tornozelos direito e esquerdo. Os pés, eles podem ficar aí amarrados por uma fita para que não haja nenhum movimento e não venha assim a danificar aí a qualidade do exame. E aí nessa outra imagem, vocês podem ver já o exame pronto, a radiografia pronta. Fica com essa imagem, fica desta maneira, com as articulações coxo-femorais, os joelhos e os tornozelos, e a régua no meio para que o médico radiologista possa dar aí o laudo, se tem algum problema, se tem algum encurtamento dos membros inferiores ou não. Então eu fiz essa demonstração para vocês utilizando um aparelho de raio-x convencional, né? Mas pode ser feito também num aparelho de raio-x digital, onde ali, em muitos casos, você não precisa nem utilizar aquela régua que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. No próprio sistema digital, ele tem uma ferramenta onde pode ser feito esse exame sem a necessidade da régua. E também você pode fazer ele num aparelho aí de tomografia computadorizada. O encurtamento dos membros, ele pode ser um encurtamento verdadeiro ou falso, né? Como eu falei para vocês aí no começo, o encurtamento verdadeiro ou falso, ele é verdadeiro quando há diferença de tamanho entre os ossos, né? Os ossos ou fêmur direito e esquerdo, tíbia direita e esquerda, tem uma diferença de tamanho entre eles, quando tem uma diferença de tamanho nos ossos. Quando há uma diferença de tamanho em toda a estrutura, pode ser devido a algum problema articular, né? Alguma deficiência articular, por exemplo, um joelho em valgo, ou então um desabamento do arco plantar, aí de toda a estrutura do arco plantar, ou então o paciente, quando ele pisa com um dos pés, ele pisa pronado, também pode acontecer esse problema aí, dessa diferença de tamanho entre o membro direito ou esquerdo. Mas isso aí é feito um outro tipo de exame, geralmente o médico pede um outro tipo de exame para poder corrigir isso aí. Joelhos com carga ou pés com carga, para ver se tem aquela diferença no arco plantar. Se o paciente não tem aquele arco plantar, tem aquele pé, nós chamamos de pé chato, também pode acontecer esse problema aí de encurtamento dos membros inferiores, só que aí seria um encurtamento falso, né? Então essa foi mais uma dica aí do canal Radiologia Profissional. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que vocês deixem o joinha, que vocês se inscrevam no canal e que comentem aí se vocês já fazem esse tipo de exame, se já fizeram, se já apareceu para vocês um exame desse tipo. E mais uma vez, aí deixa o joinha, se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.